A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na igreja, palavra fiel do Ministério do Jardim Brasil. Hoje aprenderemos uma importante lição que consta do livro Os Valores do Reino de Deus e a Relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, escrita pelo nosso querido e honrado pastor Ociel Gomes. Nesta lição, vamos estudar sobre sendo cautelosos nas opiniões. Texto áureo. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículo 36. Verdade prática, quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Leitura diária. Cuidado com a medida que você julga o outro. Não julgue. Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Não atentes no argueiro que está no olho do seu irmão. Tire primeiro a trave do seu olho. Você é imperdoável quando julga alguém. Leitura bíblica em classe. Consta de Mateus, capítulo 7, e os versículos vão de 1 a 6. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgastes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as piseis, e voltando-se vos despadecem. Não cabe a nós nenhum tipo de julgamento, pois quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Assim, antes de fazer qualquer tipo de julgamento, faça uma autoavaliação. Observe se não existe nenhuma trave nos seus olhos. Quando julgamos alguém, nos tornamos imperdoável. Por isso, esteja atento. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Na apresentação da nossa lição, os objetivos específicos de cada tópico, o primeiro é compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. 2. Conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. 3. Afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Uma pequena introdução. Veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Lucas 6:37. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar as suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele. 2 Timóteo 4:8. Por isso o crente, cheio do Espírito Santo, é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz no mundo. Aqui
quando fala sal, que nós devemos dar gosto, né? Não devemos ficar julgando precipitadamente as pessoas, né? E ser luz, temos que brilhar no mundo. As pessoas têm que ver a diferença em nós. Tópico 1. Não devemos julgar o outro. O subtópico 1. Aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo formado por santos, porém os humanos imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 11 e 12. Tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6:36. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. 2. Ninguém deve ser julgado? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, o Senhor contrariaria seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como os cães e porcos, Mateus 7:6. Além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita dos escribas e fariseus, e Paulo fazer julgamento dos cristãos de Coríntios e de outras igrejas. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha o conhecimento pleno da natureza humana. 3. O julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse, não julgueis, ele usou o verbo krino, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor foi julgado pelos escribas e fariseu por comer com os pecadores. Lucas 5:30. Eles estavam errados, porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e testemunhar falsamente contra alguém. Êxodo 23:1. E um resumo deste tópico é que no Sermão do Monte, Jesus deixa claro que não devemos julgar o outro. Então, Jesus deixou bem claro não julgar. E tem que tomar cuidado ao falar de um irmão, né, precipitadamente, porque às vezes o inocente depois vai sofrer muitas consequências. E no 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. 1. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Podemos ver que tal fato na vida do rei Davi, quando cometeu um adultério e um homicídio, para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou a história de um viajante
que matou a única ovelha de um homem pobre. Sem analisar bem a história, estando com a sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sua sentença. Digno de morte é o homem que fez isso. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ao fazer vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que, por vezes, são mais graves do que a outra pessoa está cometendo. 2. A insistência dos que possuem o espírito de crítica. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências, é o que Jesus ensina em Mateus 7,2. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros. Eram confiantes e justos aos seus próprios olhos. Por isso, foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. 3. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Segundo, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. Pois o amor não faz mal ao próximo. Terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. A segunda síntese é que antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Romanos 3, 23. Como Deus nos julga? Como Deus nos julga? O Todo-Poderoso não é um ser que está no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que, no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. Isaías 45, 21 e 2 Timóteo 4, 8. O crente não deve ser consciente de que Deus é justo
estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa, mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. 3. A exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina, embora amasse o seu servo. O Todo-Poderoso não o isentou da punição. Deus é um Pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e as transgressões e o pecador, que ao culpado não tem por inocente. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que esconde os seus pecados, mas a bondade e o cuidado alcança aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. E a última síntese, que Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós se o Todo-Poderoso nos julgasse segundo a sua severidade? Conclusão: devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer uma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Revisando o conteúdo. De acordo com a lição, o que Jesus exige de seus súditos? Qual o significado do verbo crinou? Quem julgou ao Senhor Jesus por comer com pecadores? A quem a severidade de Deus é empregada? Segunda lição, a respeito de que crente deve ser consciente. Que lição maravilhosa, meus queridos irmãos. Finalizamos aqui mais uma lição formidável, aprendemos bastante. E fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.